Nesse vídeo nós vamos desvendar 8 mitos sobre amamentação e ao final desse vídeo você vai descobrir se o palpite que você recebeu estava certo ou errado. E por que é importante saber sobre esses mitos? Para você não cometer erros simples que podem te levar ao desmame e de quebra que vão te economizar muito dinheiro. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Isadora Trinquinato, sou enfermeira e mestre pela USP e consultora em aleitamento materno. Então, se você gostou desse vídeo ou se você chegou até aqui, já se inscreva e curte o nosso vídeo. A média de amamentação no Brasil era de 54 dias até o ano passado, até 2021. E nos últimos estudos que nós tivemos, nós ficamos sabendo que a média de amamentação no Brasil hoje é de cerca de 3 meses. O que isso significa? Que a média de amamentação no Brasil melhorou? Sim, mas que ainda está muito abaixo do que é o esperado e recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, que é a amamentação exclusiva por pelo menos 6 meses, com o bebê sendo amamentado apenas com o leite materno da própria mãe ou leite materno doado, no caso de bancos de leite. A amamentação, ela não precisa ir só até os 6 meses, ela pode ir até 2 anos ou mais, que também são recomendações do Ministério da Saúde e do OMS, e isso faz com que a gente entenda que, conhecendo muitas mães, a gente vê um desmame muito precoce, muito antes de 2 anos, muito antes de 6 meses, não porque essas mães querem desmamar, mas porque muitas vezes essas mães acabam caindo, tropeçando no meio desse caminho em mitos, dificuldades, enfim. Essas mães acabam desmamando não porque querem, mas porque muitas vezes os mitos acabaram atrapalhando elas de conseguir amamentar. E se você tá aqui é porque você quer se informar, quer ter uma amamentação de sucesso e não quer cair em mitos. Então, vem comigo. Primeiro mito: o bebê tem que mamar a cada 3 horas. Isso quer dizer que o bebê que mama de 3 em 3 horas está errado? Não. Mas isso quer dizer que o bebê, ele pode querer mamar antes desse período das 3 horas e que tá tudo bem também. Por que eu preciso explicar isso pra vocês? Porque vocês precisam entender o que é o conceito de livre demanda. Livre demanda não é mamar contando no relógio, amamentar o bebê contando no relógio. Então, por que existe essa recomendação de 3 horas? Geralmente, o bebê começa a ter uma pequena queda da glicemia após um período de 3 horas, nas primeiras semanas de vida. Isso significa que se ele não mamar a cada 3 horas ele vai ter hipoglicemia? Não. Cada bebê tem o seu ritmo. Então, como que funciona a livre demanda? O bebê, ele não vai mamar só por fome. Então, ele vai pedir, ele vai mostrar os sinais dele, você vai oferecer o peito e vai observar os sinais de saciedade. Observado esses sinais de saciedade, você vai tranquilizar o seu coração, vai saber que esse bebê está saciado e pode ser que ele queira mamar dali 40 minutos, dali 1 hora, dali 2 horas e meia. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Os cachorrinhos. Pensa que você viu um cachorrinho, uma mamãe cachorrinha, tendo uma enorme quantidade de filhotinhos. Teve lá os seus 8 filhotinhos. E essa mãe, ela não fica contando no relógio e nem no peito quantas vezes cada um mamou, quanto tempo cada um mamou e quantas horas faz que aqueles filhotinhos mamaram. Os nossos filhotes humanos, os bebês, eles são muito inteligentes. Eles mostram pra gente quando eles estão com fome. Então, a gente precisa observar esses sinais. Isso quer dizer que, às vezes, muitas mães deixam de dar o peito antes desse período das 3 horas, o bebê acaba ficando com fome e acabam não fazendo essa livre demanda. Então, mamar a cada 3 horas é um mito, porque o bebê ele tem intervalos irregulares entre uma mamada e outra. O ideal é que nessas primeiras semanas a gente não deixe passar muito pelo risco de hipoglicemia. Mas, estabelecida essa amamentação, esse bebê tendo recuperado o peso do nascimento, a gente não precisa ficar preocupado e nem olhando no relógio, porque a gente vai observar o bebê pelos sinais de fome e pelos sinais de saciedade, não pelo relógio, não pelo tempo. Além disso, outro sinal que a gente sempre observa na livre demanda é o xixi. Bebê que mama faz xixi. Nos primeiros dias, quando tá na fase do colostro, o bebê faz menos xixi, porque é menos volume ainda, obviamente, mas quando o bebê está em livre demanda e já teve a pojadura, que é o que a gente chama de descida do leite, lembrando que colostro é leite, mas quando esse bebê já está depois da pojadura, a gente vai conseguir identificar mais fácil os sinais de fome e saciedade dele e o xixi. Então a gente vai ver fraldas mais cheias. O ideal é que o bebê tenha pelo menos 4 a 6 fraldas de xixi no dia,
com o xixi mais clarinho. Quanto mais xixi o bebê fizer, melhor. São sinais de que o bebê está indo bem sem a gente precisar ficar contando no relógio. Segundo mito, chupeta e mamadeira não atrapalham na amamentação. Gente, isso é um grande mito e vou explicar por quê. A chupeta, a mamadeira, o bico de silicone, eles atrapalham na amamentação por vários motivos. Existe uma coisa chamada confusão de bicos, que eu não sei se você já ouviu falar. E o que é isso? Quando o bebê quando ele mama no peito da mãe, ele abre a boca e ele faz um movimento muito complexo. Ele abre a boca bem grandona, ele vem com essa boca para frente, para cima, para trás, para baixo. Ele faz todo esse movimento complexo, mexendo 32 músculos na face e fazendo um movimento muito complexo que ele já nasceu sabendo fazer. Quando a gente oferece qualquer tipo de bico, chupeta, mamadeira, bico de silicone, por exemplo, chuquinha, qualquer bico, independente se tá dito lá na embalagem que imita o bico do peito, que não faz confusão de bico, que a pediatra falou que não faz confusão de bico, todos os bicos podem e geralmente causam desmame, se não a curto, a longo prazo. Tem bebês que, a partir do momento que a gente começou a dar chupeta e mamadeira, ele começa a brigar com o peito, começa a se jogar para trás, começa a ficar irritado durante a mamada. Então, o que é essa confusão de bico? Quando o bebê pega na chupeta, ou na mamadeira, ou no bico de silicone, ele não consegue fazer aquele movimento que eu expliquei pra vocês. O corpo dele, se ele faz isso, o bico cai da boca dele. Então, o que o corpo dele faz para se adaptar? Ele trava a boca e puxa. E ele fica puxando. Só que no peito, se ele só puxa, sai menos leite. Ele precisa fazer todo aquele movimento complexo para extrair todo o leite que ele precisa. Então, quando a gente dá uma chupeta pro bebê ou uma mamadeira, por exemplo, a gente atrapalha nessa livre demanda. Porque o bebê ele vai errar o jeito de sugar, ele vai estimular menos a produção de leite e você vai acabar tendo um bebê que perde peso, não mama mais no peito, você vai gastar dinheiro com fórmula, com chupeta, com mamadeira, enfim. Nós temos vários estudos importantes falando que bebês que acabam não sendo amamentados e bebês que usam bicos têm mais risco de infecções, mais chances de ficar internados também. E eu acredito que ninguém quer isso para os seus bebês. Existem várias formas de acalmar o bebê sem usar chupeta e também existem várias formas de oferecer leite como complemento para o bebê sem usar mamadeira, usando o copo ou a colher. Então, chupeta, mamadeira, qualquer tipo de bico, sim, atrapalham na amamentação. Terceiro mito é que dar chazinho para o bebê ajuda na cólica. Isso é uma coisa esse é um mito muito grande que muitas vós pedem pra gente fazer. Dá um chazinho pra ele, o bebê tá chorando de cólica, coitado. Não façam isso, vou explicar por quê. Não é que na época da sua avó tava tudo errado, ela fez tudo errado, não quer dizer isso. Quer dizer que hoje nós temos evidências mais recentes mostrando que os bebês que não tomam água, não tomam chá, não tomam suco, que só mamam o leite materno até 6 meses, eles têm menos doenças, principalmente as doenças que mais matam bebês no mundo, que é a diarreia e as doenças respiratórias. O que acontece quando a gente dá chá pro bebê? Primeiro, a gente enche a barriga dele de outro líquido que não é nutritivo como o leite materno. E isso faz com que o bebê fique desnutrido. Não importa o tipo do chá. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Então, quando a gente dá um chá, a gente infunde um volume dentro da barriga do bebê. O bebê vai ficar com a barriga cheia, não vai querer mamar. E isso vai fazer com que ele não se nutra adequadamente. Outro problema dos chás, água, suco antes dos 6 meses é que o corpo do bebê, desde a boca até o ânus, todo esse trato gastrointestinal, ele tem uma cobertura, como se fosse uma proteção, que a gente chama na medicina de microbiota. O que é isso? Esse nome esquisito, difícil. Microbiota é uma camada de micro-organismos que protege o estômago, o intestino, a boca, o ânus, tudo onde passa o alimento do seu bebê para que ele não pegue infecções. Quando a gente coloca o chá, a água, o suco para o seu bebê, o que a gente faz? A gente desequilibra essa microbiota. Então a gente faz com que essa microbiota ela fique desequilibrada, deixando a barreira mais com alguns buracos ali para os bichinhos passarem. Então o chá acaba destruindo essa barreira que a gente tem, que é tão importante para a proteção do bebê. Então chá e água e suco, nada até pelo menos 6 meses do bebê. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Em segundo lugar vem o ovo, só para vocês saberem.
Mas o leite materno ele contém tudo que o bebê precisa: água, vitaminas, proteínas, gordura, fatores de crescimento, imunobiológicos. O leite materno é uma substância viva. O bebê não precisa e não deve receber mais nenhum outro alimento antes dos 6 meses. Quarto mito: o meu peito não cresceu e não ficou sensível durante a gestação. Eu não vou ter leite? Mito. Não significa que porque o seu peito não ficou sensível, ou não inchou, ou você não sentiu ele crescer durante a gestação, que você não vai ter leite. O nosso corpo, ele produz tudo o que a gente precisa já desde a gestação para preparar a gente para a chegada do bebê e para a produção do leite. Então lá, desde a 16ª semana de gestação, a gente já começa a ter uma produção ali, uma preparação do seu corpo para receber o bebê e para que você consiga amamentar. Então, mesmo que o seu peito não cresça, tamanho na amamentação não é documento. Então, não importa se você tem um peitão, se você tem um peitinho, se você tem um peito maior que o outro, não importa. Quanto mais o bebê mama, mais leite produz. O peito, ele não é um estoque de leite, não precisa ficar guardando leite ali. Então, não importa se você não sentiu seu peito sensível, se a sua amiga sentiu e você não importa. O que importa é, o bebê nasceu, põe pra sugar, que quanto mais o bebê suga, mais leite você produz. Quinto mito: não pode ordenhar muito, senão seu leite acaba. Meu Deus, esse é um mito grande. Vou explicar agora o que a gente chama de dancinha dos hormônios. Tem 2 hormônios que controlam a amamentação. Um chama prolactina, que ele fica aqui, e o outro chama ocitocina, que ele fica aqui, no peito. A prolactina é um hormônio responsável por toda a estrutura do que a gente vai esperar aqui da amamentação, né? A prolactina, ela forma os ductos, ela faz a produção do leite real oficial. E a ocitocina, que é o hormônio que a gente tem vários receptores aqui na areola, ela tem uma comunicação com a prolactina. Então, o que isso significa? Que a ocitocina, quando o bebê suga ou quando a gente ordenha leite, a ocitocina, que é essa galera que tá toda aqui no peito, na areola, né, perto do bico, ela vai falar assim: olha, tem alguém pedindo aqui, manda o sinal pra prolactina. Fala: prolactina, manda leite que a galera tá pedindo. A prolactina vai e manda pra ocitocina e eles ficam fazendo essa dancinha e se comunicando. E enquanto um tá mandando sinal pro outro, o outro tá mandando leite pra um e por aí vai. Então, quanto mais o bebê mama, mais leite você produz, porque essa comunicação é hormonal. Então, quanto mais estímulo você tem, mais leite você produz. Lembrando que o peito é uma fábrica de leite. O peito não tá ali pra guardar o leite, né? Ele tá sempre fabricando. Então, quanto mais você vai tirando leite, mais vai produzindo e por aí vai. Sexto mito: não tenho o bico do peito ou meu bico invertido, então não vou conseguir amamentar. Mesmo com o bico plano, mesmo com o bico invertido, é possível amamentar. Sabe por quê? Porque o bebê, ele não mama o bico, ele mama a areola, que é aquela parte escura da mama que está mais longe do bico. O bico, ele ajuda a não escorregar, fato. Então tem técnicas corretas pra gente conseguir amamentar o bebê, tendo o bico plano e tendo o bico invertido. Mas não é pelo bico que o bebê tem que mamar, ele tem que mamar a areola. O bico é só por onde sai o leite. E é até interessante saber disso, porque se o bebê tá pegando errado, pegando só no bico, a gente sente dor na amamentação. E isso é um sinal que o nosso corpo faz pra nos avisar que tem alguma coisa errada. Então, por isso que é pro bebê mamar na areola. Quanto mais ele abre a boca, mais ducto ele abocanha, mais leite sai. Por isso que se você tem bico plano ou bico invertido, não é recomendado usar o bico de silicone. Porque lembra lá no começo, quando eu falei dos bicos, que o bebê acaba fazendo um movimento errado? Isso acaba estimulando errado, mandando menos sinal para a ocitocina. Então, acaba diminuindo a produção do leite, o bebê acaba fazendo a sucção da forma errada e isso acarreta numa diminuição da produção do leite e o bebê ficando muito irritado durante a mamada e aí acaba num desmame. Então, o bico de silicone, ele dá a falsa sensação de que o bebê está mamando, mas ele está só pegando no bico, ele não está sugando da forma correta e não está sendo amamentado corretamente. O sétimo mito é que, será que tem leite que não sustenta? Não, gente, não tem leite que não sustenta. Isso é um mito. Todo leite sustenta. Toda mãe tem leite forte e leite suficiente. Não importa se o leite muda a cara dele ao longo do processo. E durante a amamentação, às vezes tem umas partes que saem mais transparentes e outras partes que saem mais branquinhas ou mais amarelinhas. Isso não quer dizer que a que está mais transparente é mais fraca. Não significa isso. O nosso leite ele é composto de água, uma parte diluída em água e uma parte diluída em gordura. A parte que tem coisas diluídas em água, que são vitaminas, proteínas, imunológicos,
muito líquido, muita água, que é o que o bebê precisa, né? Enfim, o bebê tem muita coisa diluída nessa parte mais líquida do leite e um pouquinho de coisa diluída na parte de gordura, que é só um pouquinho dessa parte toda, né? Cerca de 10 a 20% do que o bebê mama é a gordura do leite. E para ganhar peso, ele precisa de açúcar, que tá lá na parte clarinha, das vitaminas, da gordura também, mas ele precisa de tudo isso que está no leite. Então, não é porque o seu bebê chora muito e quer mamar toda hora que o seu leite é fraco. Lembra do que eu falei lá no começo, de que o bebê não mama a cada 3 horas. O bebê, ele mama muitas vezes por dia e o intervalo é irregular. Então, o bebê ele vai mamar por fome, por sono, por tédio, por sede, por tudo, por dor, né? Então, o que acontece? O bebê ele vai mamar muitas vezes por dia, isso não significa que o leite é fraco. Como que a gente sabe que o leite não é fraco? Primeiro, porque se o bebê faz xixi, ele está sendo alimentado. Se o bebê está ganhando peso, ele está sendo alimentado. Então, a gente tem esses fatores que são possíveis da gente mensurar que está dando certo a sua amamentação. 8º e último mito, que amamentar é fácil, não precisa se preparar, gente. Esse é o mito dos feios. E como vocês podem ver, em vários lugares a gente vê muitas mulheres falando das dificuldades de amamentação, de como é difícil amamentar. E não é porque amamentar é natural que amamentar é fácil. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. O que significa dizer que amamentar é natural? Significa que amamentar vem da natureza. Os bebês mamíferos, os outros mamíferos, o cachorro, o gato, o macaco, a baleia, os humanos, todos nós temos a capacidade de amamentar e os bebês nascem sabendo mamar. Então, não é porque é natural da natureza que é fácil, né? A gente precisa aprender algumas coisas sobre amamentação, principalmente se você tá grávida. E para se preparar para amamentar, a gente não se prepara para amamentar passando a bucha no peito, puxando o bico do peito, fazendo essas coisas horrorosas que a gente vê aí na internet, ou que algumas vezes até profissional da saúde, de forma desatualizada, nos ensinam. A nossa preparação está aqui, não está aqui, gente. Nossa preparação está na informação, no conhecimento e principalmente sobre o que saber esperar sobre o bebê. Como é o padrão de sono de um bebê, como um bebê mama, que nem eu falei pra vocês. Porque se vocês querem amamentar e estão lá esperando que o bebê vai mamar só a cada 3 horas e o bebê mama a cada 40 minutos, vocês vão ficar malucas. Porque vocês vão pensar, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo, tem alguma coisa de errado com o meu leite. E não tem nada de errado com você. O que estava errado era a expectativa, a percepção que vocês tinham porque não estavam tão bem informadas. Então precisa se preparar para amamentar, sim, precisa estudar muito. Dada a importância de se preparar desde a gestação para conseguir amamentar, eu liberei para vocês uma aula gratuita, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, sobre como preparar as mamas durante a gestação para você conseguir amamentar. Esses foram os 8 mitos sobre a amamentação que a gente comentou hoje, então eu vou pedir para vocês falarem aqui nos comentários se vocês já sabiam desses mitos todos e se vocês também querem aprender outros mitos, me conta aqui nos comentários e me conta se vocês aprenderam ou não com esse vídeo. Então, muito obrigada a você que ficou até o fim desse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha com quem você quer que saiba mais sobre a amamentação e me siga nas redes. Todas as minhas outras redes são @enf.isadora. Até mais, tchau, tchau!